Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Agora voltando, aí fala, tava tanta desordem no culto que ele vai lá e fala assim: o espírito do profeta é sujeito ao profeta, tá, profeta? Não tem essa de eu não aguentei e Deus me tocou. Não é assim, não. Então, você que vai pregar, fica falando em língua, não fica lá falando rebaixaba. Pega e prega uma palavra que o pessoal vai entender. Ou seja, o cara teve por ordem no culto. Porque eles tinham dom, mas não tinham mentalidade. E aí você tem que entender. A unção do Espírito está em você. Você nasceu de novo. Tem uma fé muito grande dentro de você. Tem poder, tem unção de Deus. Tem o DNA de Jesus Cristo em você, pelo novo nascimento. O que falta, às vezes, é a mentalidade correta. É a mentalidade. Porque a mentalidade, a sua mentalidade que libera ou retém as coisas de Deus na sua vida. Então tem uma unção e um direito de você prosperar. Mas se você tem uma mentalidade de enganar os outros, de mentir para ganhar dinheiro, de trabalhar desonesto, esse poder não atua. E aí você não prospera. Se você tem algo na sua mente, mentalidade que é avarento, que é egoísta, que é incrédulo, esse tipo de mente atrapalha você de, por exemplo, de fazer ofertas, de semear no reino de Deus, de ouvir a voz de Deus para fazer oferta na vida de pessoas. Aí o que acontece? Você não prospera, porque você não semeia. Se você não semeia, você não vai colher. Então, o problema é a mentalidade das pessoas. Então, ela não tem. Ela tem uma força, uma ligação direta com Deus para ela orar. Mas ela não tem mentalidade de que a oração é importante. Que a comunhão, ter tempo com Deus é importante. Você entendeu? Então, existe. Como posso dizer? Pequenos detalhes das coisas de Deus. Pequenos detalhes da unção de Deus. Pequenos detalhes do reino de Deus. Então, maturidade é você começar a entender esses detalhes. Para que você pratique as coisas certas e as coisas comecem a fluir para você. Por isso que Colossenses 1,9 fala assim: Paulo orando, a intercessão dele, ele estava dizendo: eu intercedo para que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual. A palavra entendimento ali, gente, é sunesis no grego. Sunesis significa algo fluir junto. É como um rio que corre junto. Né? Você colocar um barco num rio e o barco descer junto com a correnteza. Então, fluir junto, ou seja, entendimento espiritual. Você pensa junto. A sua atividade, vamos dizer assim, a sua atividade cerebral, né? A sua atividade mentalidade, ela é igual a de Deus. Então é um tipo de cooperação com o Espírito Santo. Você coopera com o Espírito Santo. Você tem a atitude que Deus espera, que está planejado na mente de Deus. Entendeu? Então, eu vou dizer um exemplo prático. A Bíblia fala assim, ó, que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado da morte. Então, a lei do Espírito é uma forma de vida. Então, a lei de como a gente vive hoje. Não é a nossa força. Ele nos livrou da lei do pecado. Qual que é a lei do pecado? Natureza do diabo. Norma de vida, comportamento das trevas. Então, a lei do pecado e da morte
é a lei do diabo, é a lei própria. Então, o andar com Deus, por exemplo, num quesito de dependência. A lei do Espírito de vida, ela te conduz, foi estabelecida para você depender de Deus em tudo. A lei do pecado da morte é você usar a sua força. Sabia que tem gente que não é liberta às vezes porque ela não entende isso. Ela usa a força dela, que é uma lei das trevas, infelizmente é. E a lei de Deus, ela depender da força de Deus. Então toda atitude que você tem na lei do Espírito de vida, ela vai dar certo. Então eu lembro uma vez que eu cuidava do som da igreja, né? Isso tem uns 15 anos atrás, tal. E naquele dia a gente fez eu estava responsável, né? Então eu vou dizer eu, mas tinha outro pessoal. Fizemos uma manutenção errada na igreja e o culto todo ficou o microfone falhando ou piscando, trec, fazia um estralo ou falhava e foi uma luta. Prejudicou muito a pregação. Prejudicou, sabe, tremendo. E o pastor fez todo o esforço ali para tentar pregar. Tinha hora que ele parava a pregação, deixava o microfone, falava com a voz alta dele mesmo e tentava de novo e tal. Depois da pregação a gente foi ver que era um problema simples de resolver. Aí acabou o culto, o pastor veio e falou: "O que aconteceu com o microfone? O que houve?" Aí eu todo falei: "Aconteceu que o diabo levantou o problema. Satanás levantou o problema. Ele é o inimigo da igreja. Então, né? O diabo." Gente, meu pastor muito sábio olhou pra mim e falou: "Que diabo, cara? Você que não foi." Aí ele perguntou assim: "Você fez você fez testes 1 hora antes do culto?" "Não." "Você fez uma oração?" Colocou a mão sobre a mesa, o equipamento. "Você fez oração pedindo a bênção de Deus?" "Também não." Falou: "Então a responsabilidade é sua. Porque a Bíblia fala que a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado." Ou seja, você foi autossuficiente, você usou sua força. E Deus só pode agir quando a gente ora. Então, aí eu fiquei envergonhado, pedi perdão para Deus, pedi perdão pro pastor. E a partir daí mudei. Claro que durante a minha vida cometi outros erros também, né? Negligenciei. Mas ficou um aprendizado para mim. Que sem a bênção de Deus, para fazer as coisas de Deus, não dá. E a bênção de Deus só é liberada pela oração, pela intercessão. Então, eu preciso agir. Então, na prática é o quê? Orar, pedir a bênção de Deus. Você vai fazer alguma coisa? Ora, pede para Deus abençoar. Preferência, sabe o que você vai fazer naquele dia? Ore, Deus abençoa para dar certo. Confie em Deus em tudo. Tenha dependência de Deus. Dependa de Deus em tudo. Não use sua força. Não use sua inteligência. Como George Miller, um grande homem de fé, tremendo, maravilhoso. Deus usou muito ele em obra social, tinha orfanatos, o orfanato dele dependeu totalmente de Deus. Era totalmente dependência de Deus. Ele tem todas as doações que fizeram, ele fazia as pessoas assinarem um termo de que ele não pediu aquele dinheiro, que elas voluntariamente foram lá ofertar. Ele registrou todas as doações em cartório, provando, porque ele queria provar que Deus era o supridor do orfanato, que as pessoas iam lá levar dinheiro para ele por causa da oração, da intercessão que eles faziam. Eles oravam, clamavam, pediam para Deus a provisão e as pessoas iam lá levar. Pensa, sem divulgação de internet na época, 1800 e pouco. Então, algo maravilhoso o poder da fé de um homem de oração.